Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Dizer-lhes da minha alegria de mais uma vez poder ser achado digno, mesmo sabendo que não sou, de poder estar ocupando esta tribuna. E louvo a Deus pela vida do pastor Múcio, da sua família, todo o ministério, a igreja. Graças a Deus, com o diácono Sérgio, sei que é muita ousadia da minha parte, mas Deus me deu o prazer de poder chamá-lo de amigo. E ele sabe que a nossa amizade é respeitosa, recíproca. E segunda-feira eu estava em um dos Santos Dumont, no hotel, e foi quando o diácono Sérgio me ligou para poder estar aqui hoje. E aprove-me Deus estar. E eu quero ler um texto, pois quando ele me ligou, eu estava orando para pregar à noite no Rio, e cheguei ontem à tarde, e já tive outro compromisso na direção do culto em Rio Largo, e depois fui orar para vir aqui, e relutei, mas só um texto, só uma mensagem veio no meu mente, no meu coração, porque para a gente que prega é complicado, tem mensagens que demoram um ano para a gente começar a ler, para depois ela poder fluir, e a maioria delas 6, 8, 4 meses, porque não é só pregar, tem que ver a vontade de Deus. E eu quero ler um texto que outro dia eu até fiz uma meditação em um culto online, e enquanto eu orava não saía esse assunto do meu coração. Lucas capítulo 1, versículo 8 e o 9. Deparamos-nos com promessa absurda. O versículo 8 diz o seguinte, Lucas 1: E aconteceu o que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O texto está totalmente direcionado a um personagem bíblico até aqui anônimo, até aqui desconhecido, e obviamente que no contexto bíblico não encontramos muitos subsídios históricos para usufruir. Então é preciso analisarmos alguns contextos judaicos, alguns rabinos, para entender como um contexto que aparentemente era favorável se torna tão adverso. Para uma história que tinha tudo no âmbito normal, e depois se torna uma frustração. Então é sobre isso que eu quero falar-lhes. Um dia especial. Quando nós observamos todo o contexto, os irmãos hão de convir comigo que o escritor, sendo grego, Lucas, ele não acompanha de perto, ele não é testemunha ocular dos feitos no período de Jesus,
pois ele veio a converter-se 20 anos depois de Cristo. Ou seja, quando a Bíblia mostra-nos o acontecimento, quando a Bíblia faz a história eclodir, então aparece no contexto que a vida, a ressurreição e a morte de Cristo abalou todo o contexto demográfico, geográfico daquela época, a ponto da nobreza, das excelências, ao mais simples, ouviram falar. Então, o objetivo de Lucas escrever, depois, como ele mesmo diz, de uma acurada pesquisa, foi justamente no intuito de dar resposta a alguém importante do Império Romano. Veja que ele remete a Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Então era um título de excelência, não era qualquer pessoa que era chamado de excelentíssimo, tinha que ter um grau de governador para cima. E ele diz que acurou com minuciosidade detalhes daqueles que foram testemunhas ocular e que pregaram, que viveram a palavra. Então ele disse: coube a mim narrar a ti a história que você já conhece e que acredita. Então Lucas traz o princípio de tudo de forma minuciosa. Então ele depara-se e traz a história, um anônimo que até aqui Jesus veio, nasceu, desempenhou o ministério, e uma pessoa tão importante continuava no anonimato, e só depois que um grego se converteu, e com alguns anos depois, salvo engano, 60 anos depois de Cristo, é que essa história vem a público. Quando ele resolve escrever nas regiões de Cesareia, ou publicar. Então ele conta a história de Zacarias. O interessante é que quando nós observamos o contexto, a Bíblia diz que ele era filho de sacerdote. É aqui que eu falo de frustração, porque estou diante de uma plateia, claro, eloquente, educada, côncia e entendida. Os filhos de sacerdotes eram criados diferenciados, até porque no contexto havia uma cidade específica chamada Anatote, que era cidade sacerdotal. Então, obviamente, como os sacerdotes adivinham de uma tribo chamada Levi, eles não tiveram direito à herança, direito de terra, a herança era Deus. Então todos os sacerdotes viviam na dependência de Deus, do que o povo ofertava, do que sobrava, do que lhe dava e, obviamente, de criações. Mas eles viviam na perspectiva de servir a Deus, totalmente na dependência.
E o pai, que era sacerdote, ele ensinava o filho o caminho de seguir. Então, os filhos de sacerdote, em sua maioria, não vou falar da totalidade, mas no princípio lógico, eram criados desde o nascimento em santidade. Não podia, se um judeu já não podia tocar em defunto, nem muito menos um filho de sacerdote. Se o judeu, o filho de um judeu comum, não podia fazer isso, muito menos o filho de um sacerdote. Então, ele era criado dentro de um limite. Para quê? Para futuramente, diz um contexto histórico que com 25 anos, quando eles completavam 25 anos, eles iam para o templo estagiar, para quando tiver com 30, ser efetivado. E este era o maior sonho, o maior objetivo de um filho de sacerdote. E a Bíblia diz que Zacarias era filho de sacerdote. Então ele cresce dentro de um padrão de santidade, dentro de uma perspectiva favorável. Nada desabonava a sua fé, a sua crença, o seu comportamento. E o segundo sonho, além de ser efetivado sacerdote, era um dia, como sacerdote, poder entrar no templo, efetivamente servir. E no contexto, como qualquer um judeu, e sacerdote, filho de sacerdote, só casava com filha de sacerdote. Então a Bíblia diz que ele conhece uma jovem, aonde a Bíblia diz filha de sacerdote. Veja que Lucas diz que tanto o jovem Zacarias como a jovem Isabel eram irrepreensíveis no comportamento, na fé e no âmbito que viviam. E ambos se conhecem e se casam. Muitas vezes a gente observa que a lei, quando a gente lê os costumes, geralmente as mulheres confrontam com a lei de Israel. A primeiro modo parece machismo, mas a lei tratava as mulheres diferenciada, omitindo-lhes alguns direitos, para não atrapalhar no desenvolvimento maternal ou domiciliar. A mulher dentro de casa mandava tanto quanto o marido. Por isso que os irmãos veem que quando Sara dá aquelas ordens e depois a lei seguiu aquilo, a mulher mandava no filho igual o marido, nos empregados, todos que faziam parte da família, ela mandava de igual para igual. Ela era proibida, como ainda hoje, de algumas atividades para preservar este contexto matrimonial. Então, o sonho principal de uma mulher era semente, era filho, era prole. Por isso que enquanto o pai de um menino, de um jovem, o pai era sacerdote, ele ensinava já o caminho da lei e como ele se tornar um sacerdote para servir a Deus. Eles viviam para isso. E a mulher era diferente. A mãe ensinava a filha desde pequena idade a como ser uma mãe, uma dona de casa respeitável. Então, logo a partir de 12, logo cedo, eles começavam a aprender. E eles se conhecem. Dois santos, com um sonho
com uma proposta, com uma promessa, sem errar. A Bíblia diz, no contexto que a gente leu, eram irrepreensíveis. O casamento, o pai escolhia a moça para o filho. Então o pai de Zacarias escolheu Isabel. E casam-se. E no contexto normal, o primeiro ano era o mais esperado, que era o ano que vinha a primeira semente, que era o louvor de ambas as famílias. Então, no primeiro ano, era esperado o primeiro filho. E eles eram irrepreensíveis. E vem o primeiro ano, e vem a frustração. A frustração é que Isabel não engravida e não usava anticoncepcional. E isso era difícil, porque quando não vinha a primeira semente, ambas as famílias questionavam. Então agora o marido, ou no caso Zacarias, automaticamente, a vergonha já começava a chegar, não era só para a mulher. Porque na cultura como esta que ainda tem hoje, em alguns países, como Angola e outros, era nesse contexto que a coisa ficava difícil. Porque ele perdia o direito de voz. Eles comumente têm reuniões familiares. E é o tio que aconselha, é o tio que tem direito de voz do sobrinho. E nessas reuniões, se casasse e não tivesse filhos, eles não tinham direito de voz. Se tornava uma pessoa, um homem sem valor. Na família, na sociedade, se via de espetáculos, para que os amigos zombassem. Um animal. Eu digo isso porque eu tenho amigos que vivem nesta cultura. E eu falando com eles, eles dizem: Bento, quando se torna isso aqui, eu fui convidado recentemente para ir para o casamento, o noivado de um em Londres. Ele disse: se nós no primeiro ano não tivermos filhos, perdemos esses direitos e nos tornamos motivo de zombaria. Todo mundo chacota com a gente. E isso aconteceu com Zacarias. Pelo outro lado, a mulher, Isabel. A mulher perdia o direito, que eu falei, de ordem. Ela não mandava mais em nada que pertencia ao marido, nem na própria casa. Porque as suas cunhadas, a sua sogra entrava no cenário. A sogra agora era quem mandava na casa do marido dela, da estéril, vamos partir desse, digamos assim. E as cunhadas faziam tudo para que o marido a deixasse. Ela servia de chacota para as cunhadas, elas faziam de tudo para que Isabel saísse de casa, para vir outra e dar honra ao seu irmão, que estava vivendo de chacotas na sociedade. Então, dentro do contexto, veja
que aquilo que parecia ser favorável se torna uma frustração. Uma frustração tal, uma frustração tão aberrante, que eles começam a orar. Era a promessa sacerdotal. Era uma promessa que Deus havia feito. E de uma hora para outra se torna uma frustração. E como agir nestes momentos? E como manter o ânimo? Eram irrepreensíveis. Eram santos. Então eles começam a orar. Eles começam a orar. E Deus não responde. A Bíblia nos mostra no contexto que não há mudanças. E eu disse há dias passados, eu costumo dizer que bom é quando Deus diz não. Pelo menos Ele disse alguma coisa. Foi falado aqui, bom é quando Deus diz sim, é melhor ainda. Mas o difícil é quando Ele não diz nem sim nem não. Ele se cala, um dia vem e vai embora, o outro vem e vai embora, e o desespero chega. E a frustração toma conta. Eu sei porque eu estava orando. Eu lutei, relutei com Deus e só esse assunto veio ao meu coração. Não estava na minha agenda estar aqui, não estava nos meus planos estar aqui esta tarde. O tempo passa. E segundo Lucas, nada acontece de novo. A ponto que o tempo vai se esgotando. E a zombaria, a chacota, o descaso prevalecia. E o silêncio de Deus também. Talvez você está vivendo esse período de frustração. Às vezes a gente chora, a gente ora, faz calo no joelho. Tem dia que a minha mulher diz, o teu joelho está sangrando. E eu nem sinto e nem vejo. Esperando uma resposta que não vem. E a Bíblia diz que quando a resposta demora, os ossos adoecem. A estrutura é abalada. Mas eu achei lindo como foi dito aqui, que Deus ainda é Deus de milagres. Deus ainda responde quando tudo parece silêncio. Deus ainda responde, diz a Bíblia, quando tudo parece acabado. A vergonha veio. No sacerdócio, o silêncio de Deus. Veja, se você continuar a leitura, nós lemos o versículo 8 e 9, e Lucas diz, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, veja que ele estava firme diante de Deus, a frustração veio, mas não abalou. E na ordem da sua turma, qual era a sua turma? A oitava. Porque quando Davi separou os sacerdotes, ele dividiu em 24 turnos. E o turno oitavo era o turno de Abia, de onde vinha Zacarias. Então Lucas diz que por ordem, segundo o costume sacerdotal, era um costume sacerdotal, coube-lhe por sorte
coube-lhe por sorte, ou sorteio, entrar no templo para queimar incenso. E isso já fazia muito tempo que ele já não orava mais pelo propósito. O tempo fez ele esquecer, não vale mais a pena orar por isso. Enquanto eu tinha força, eu tinha esperança, ou seja, enquanto os meus hormônios ainda eram capazes de me dar força de produzir filhos, eu orava. Mas já estou velho, não oro mais, vou levando. O silêncio demorou tanto que não dá mais para esperar. Não era fácil, gente. Era por sorteio. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, não eram poucos sacerdotes, eram muitos. E cada turno tirava uma semana de serviço do templo, de sábado a outro sábado. Iam para casa, vinha outro turno, e assim ia se revezando. E nem todos os sacerdotes tinham o privilégio de ser efetivado, de servir e entrar no templo. Pois o serviço do santuário era dividido em 4 períodos do santuário em si. O primeiro horário da manhã, eram sorteados os sacerdotes que iriam entrar para cuidar do holocausto. Para fazer este contexto, eu fiz uma anotação. No romper do dia, o primeiro grupo que era sorteado cuidava da limpeza do altar. Preparava o braseiro para oferecer o holocausto. Quando esses terminava, tinha o segundo sorteio. E este segundo entrava para cuidar da oferta do sacrifício, a limpeza do candelabro e limpar o altar aonde queimava o incenso. O incenso, os irmãos vão ver que estava no lugar santo o altar do incenso. Depois dele era o santo do santo, que só podia entrar, para esse não havia sorteio, só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez no ano. Mas do santo, dentro do santo, o lugar santo era por sorteio. Então o terceiro turno, que era sorteado no dia, por ordem do seu turno, justamente era o sorteio, o terceiro período, para queimar o incenso. O quarto era para nomeação do dia seguinte. Mas o terceiro era mais que especial. Porque o primeiro entrava para preparar o holocausto, o sacrifício, quanto o segundo para limpar o altar. Mas o terceiro era responsável, aquele que fosse sorteado. Gente, isso muitos morriam e não tinham direito, os sacerdotes. Eles iam queimar o incenso. Esse que era sorteado era para queimar o incenso. É por isso que a Bíblia diz, veja que se você continuar lendo, Lucas vai dizer, enquanto ele entrava para queimar incenso, havia uma expectativa lá fora, o povo ficava orando, porque era o ápice do culto, do momento, do dia. Por quê? Enquanto ele entrava, o povo ficava clamando e orando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. E ouve a nossa oração, porque o incenso
era o responsável, era a oração de todo o povo subindo. Enquanto a fumaça subia, a glória descia. E a glória só descia se a fumaça subisse. Então era especial. O contexto judaico nos ensina que quando eles vinham para a adoração no templo do Senhor, os irmãos, vejam que o salvo engano, de 20 ao 34, ou um pouco mais, salvo me engano, são salmos dos degraus. Então, quando todos os judeus vinham para a adoração, eles iam cantando esses salmos. Só que a expectativa diz que quando eles chegavam no templo, encontrava primeiro aviso. E no primeiro aviso, que é conhecido como mureta, parede, por isso que Paulo fala das paredes, da separação, havia essas paredes. Na primeira, tinha uma plaqueta dizendo: nenhum gentil pode passar desse limite. Então qualquer gentil só podia chegar embaixo, porque havia uma parede que separava, não podia entrar mais. Então, depois dessa parede, diz alguns historiadores e alguns professores que havia uma escadaria de cerca de 2,70 metros, que os judeus subiam. Quando terminava essa escadaria, no primeiro degrau, no último degrau, havia um pátio, conhecido como pátio das mulheres. Então toda mulher judia só podia chegar até ali, porque naquele segundo pavimento tinha outra parede dizendo: nenhuma mulher pode passar desse limite. Depois tinha mais outra escadaria de 2,70, e quando eles subiam, tinha outra mureta: todo o homem que não for sacerdote não pode subir mais do que aqui. Só quem podia passar era sacerdote. Então subiam mais só sacerdotes. É aqui que alguns historiadores dizem que quando chegava no segundo, os homens olhavam para baixo e via as mulheres e dizia para os filhos pequenos masculinos, dizia: está vendo, filho, que valeu a pena não ter nascido mulher? Porque se a gente tivesse nascido mulher, a gente estava lá embaixo. Já as mulheres olhavam para baixo e diziam: te agradeço, Deus, por não ter nascido gentia. Porque se eu tivesse nascido gentia, eu não estaria aqui. E agora só os sacerdotes subiam. E era aqui que havia o sorteio de quem subia ao lance final para entrar no templo. E o tempo passou. Quantas semanas Zacarias não voltou para casa decepcionado, morando a cerca de 6 quilômetros de Jerusalém, nas montanhas da Judéia. Chegava em casa e nada de novidade. A frustração prevalecia. O silêncio continuava de Deus. E o não era a probabilidade oficial. Ficou velho. Olhou para Isabel, menopausa. Meu útero meus hormônios não me dão mais capacidade dos meus ovários conceberem. Então não oravam mais. O contexto mostra que eles não oravam mais. Por este motivo, não. Se acomodaram. Tem mais jeito, não. Todos sabem que eu sou estéril. Mas chegou um dia especial.
Deus reserva dias especiais. Deus ainda tem dias especiais para se revelar, para dizer que nada está perdido, ainda tem jeito. Primeira coisa que acontece é que quando chega a hora de queimar o incenso, vamos sortear, eram muitos. E na ordem do seu turno, no terceiro período, qual é o nome que sai? Zacarias. Um dia especial. Só aí já era o suficiente. Só aqui podia já morrer, porque já tinha vivido o melhor, o ápice do ministério. Entra com hora de sair. Era o único momento que tinha cronômetro no contexto de conjectura, porque não podia demorar. Se entrasse em pecado, era morto. Tinha o povo, veja que quando chega a hora, um dia tão especial, é como foi dito aqui, gente, vale a pena esperar no silêncio de Deus, porque quando Ele responde, todos veem e ouvem. Agora todo o povo viu e soube. Zacarias foi sorteado para queimar incenso, o ápice do culto. A hora que a glória desce, a hora que a oração sobe e a glória desce. E ele entrou no santuário, alegre, feliz, prepara os ingredientes e vai queimar o incenso. Enquanto ele está se preparando, na continuidade da leitura, aí Lucas registra que quando ele olha no lado direito do altar, tem uma visão, um anjo. O anjo Gabriel está de lado direito do altar, olhando para ele. A Bíblia diz que ele se conturbou, ele ficou desnorteado, sem saber o que fazer. Enquanto ele não sabia o que fazer, o anjo disse a ele: Zacarias, não temas. Isabel, tua mulher, vai ter um filho. A tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai ter um filho. Mas a frustração foi tamanha, a espera demorou tanto, que a resposta dele foi: como? Eu já estou velho, e minha mulher já não pode ter mais filhos. Em outras palavras, ele respondeu, quando se tornou assim, disse o anjo: tem mais jeito não. Eu esperei demais. Não dá mais para esperar, eu não acredito mais não. Dá uma olhadinha para a tua direita e diz: desista não. Independente do tempo, o nosso Deus ainda dá jeito. Contra todas as probabilidades, quando a patologia dizia acabou, tem mais jeito não, quando o homem disse tem mais jeito não, quando a frustração disse esse já está vencido, aí o anjo vem e diz: ainda tem jeito, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, o teu clamor chegou aos céus. Hey, Rabbi, go write your life off. I fixate your voice. I glory and você brega city. Brega site of a high the lie of power be ours.
Like a chafrasia joy or Zoe. I got life to a side I feel like a joy. Estou eu sarando feridas nesta tarde. O meu bálsamo está invadindo este santuário. E eu estou sarando corações desesperados. E eu estou nesta tarde falando ao vosso coração: levantai-vos que eu ainda dou jeito, eu sou o mesmo, eu não mudo, eu sou o mesmo. Assim diz o Senhor. Recebe esta palavra profética nesta tarde. Recebe esta palavra profética nesta tarde. Um dia especial. Diga para quem está ao seu lado, de longe mesmo, diga para ele: essa tarde é especial. Vou sair renovado, vou sair renovado. Me perdoe, mas eu estou sentindo uma graça aqui. Quem sabe esta crise te frustrou? Você chegou esta tarde aqui desesperado, achando que não tinha mais resposta. O dia especial chegou para Zacarias. Mas ele duvidou. O negócio estava tão sério que ele duvidou. Demorou demais. Esperei muito. Eu estou velho. E para piorar, minha esposa também está velha. Não tem mais condição de produzir filho. Como pode? Aí Gabriel diz a ele: Zacarias, você não acreditou nas palavras que eu disse a você. Mas nem por isso, Zacarias, Deus vai deixar de fazer. E enquanto ele estava lá dentro num dia especial, a Bíblia diz que o povo lá fora ficava assustado, porque nunca ninguém tinha demorado tanto lá dentro. Vale a pena continuar firme mesmo no silêncio de Deus. Veja que ninguém nunca tinha demorado tanto lá dentro. Valeu a pena ter demorado, Deus. Deus me tornou destaque. Quando ele saiu, já saiu sem voz. O povo assustado pela demora, e ele saiu sem voz. Aí o povo gritava: ele teve uma visão. Ele viu o que ninguém nunca viu lá dentro. Em nenhum lugar do Velho Testamento, em nenhum lugar até aqui, nenhum sacerdote, biblicamente falando, tinha visto um anjo cara a cara dentro do santuário. E ele viu lá dentro, e sem voz acenava pelo nome: terminou o seu turno, volta para casa. Quando chega em casa, talvez conta para Isabel: meu filho, o que houve? Por aceno, porque já estava mudo. E a Bíblia diz que no costume natural do matrimônio, tiveram relações. 30 dias.
Aquele útero que estava frustrado teve que reabrir. O útero frustrado reabriu. O ovário foi renovado. E a Bíblia diz que Isabel concebeu. Foi dito aqui, eu achei lindo, porque confirmou que milagre não dá para esconder por muito tempo. Isabel estava tão frustrada que não contou para ninguém. Isabel estava tão frustrada que no segundo mês não contou para ninguém. No terceiro mês, a barriguinha já fica saliente. Aí ela diz: agora de casa eu não vou sair, porque ninguém vai acreditar nesse milagre. Lucas diz que por 5 meses ela ocultou-se. Veja que o texto diz ocultou-se, não está dizendo que ocultou. O texto está dizendo ela ocultou-se, ela se escondeu, sem sair de casa. Era hora de botar o buchinho para frente e ir para a rua. Olha aqui, ó. Mas a frustração foi tão grande que ela se escondeu. Mas só pôde esconder por 5 meses. Porque Lucas diz que no 6º mês, alguém mais importante ainda bateu na porta. Isabel, nem precisou dizer quem era. Isabel. Aí Lucas diz que quando Isabel ouve a saudação de quem estava do lado de fora, o menino no ventre de Isabel começa a pular, começa a saltar. Eu creio que se ele já falasse, dizia: mamãe, eu já estou vivo, mamãe, não dá para me esconder mais não. Era Jesus que estava já no ventre de Maria do lado de fora. Ou seja, o milagre foi maior do que Isabel esperava. Agora toda a comunidade teve que comemorar. E o silêncio de Deus, quem é que vem? João Batista. Zacarias orava pelo filho. O silêncio de Deus valeu a pena. Eu não só quero lhe dar um filho, João, Zacarias. Eu quero marcar a sua história. Você quer um filho, eu preciso de um profeta. O ventre de Isabel encerra o Velho Testamento, pois a Bíblia diz que João Batista foi o último dos profetas. E queira ou que não, quem quiser ouvir falar de Jesus, seja cético ou não, seja crente ou não, acredite ou não, se você quer aprender sobre Jesus, vai ter que passar por Zacarias, Isabel e João Batista. Pode ser teólogo, pode ser mestre, pode ser doutorão, pode ser PhD, mas se for ensinar ou aprender sobre Jesus, vai ter que passar por Zacarias, Isabel e João Batista. Vale a pena esperar. Então fique de pé, por favor. Eu sei que a gente não pode promover aglomeração, mas eu estou sentindo uma alegria tão grande aqui que está dando vontade de correr. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Grite comigo, diga: quem não acreditava em mim, diga: quem achava que a frustração ia me matar, vai ter que me conhecer.
vai ter que ouvir falar do meu nome. Vai ter sim. Um dia especial. Curve a sua cabeça se você pode. Talvez você chegou nesse ciclo de oração, nem lembra mais a oração que fazia, porque o pedido se tornou tão impossível e o silêncio de Deus demorou tanto. Mas nesta tarde, a palavra de Deus te renova e te motiva. Vale a pena esperar. A Bíblia diz que no meio do silêncio, quando Lucas registra a história, ele entrevistou um por um, e ele diz que mesmo no tempo do silêncio, Zacarias e Isabel permaneceram irrepreensíveis. Ainda vai esperar? Oh, Estéria! Oh, rapaz, você não vale nada! Irrepreensíveis. Promessas absurdas. Mas eu não vou mudar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar esperando. Mesmo que eu não ore mais. Mas eu não posso desistir. Eu acho lindo que Deus nos dá o direito, Ele entende as nossas fraquezas, o direito de errar. Mas Ele entende o nosso direito de recomeçar, de reviver. Diga comigo, eu posso até não orar mais, só não posso desistir. Aquele motivo, aquela petição pode até demorar, eu posso até parar de orar, mas não tenho o direito de desistir. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou pregando a Tua palavra a corações. O Senhor sabe que eu te pedi uma palavra, e o meu coração não saiu deste assunto, nem a minha mente. E aqui tem vidas que cruzaram ruas, cruzaram semáforos, outras coisas tinham a fazer. Deixaram suas empresas, seus lares, seus negócios, e vieram esta tarde porque não mudaram. Mesmo com a frustração desta crise, Senhor, algumas perdas possivelmente tiveram, mas estão aqui. Que esta tarde seja especial como foi o dia de Zacarias. Que esta tarde seja uma tarde de resposta a estes corações. Que saiam daqui com a cabeça erguida, Senhor. E que haja espanto lá fora. Pois foi dito aqui que somos provados aqui, mas somos testados aqui. Mas lá fora vem a prova. Então que lá fora todos possam ver que o Senhor apareceu a nós. Que o dia, o sol recompense, Senhor. Reconheça que o Senhor deu resposta aos teus filhos. Então, como ministro do Evangelho do Senhor, eu estou ministrando tarde especial na vida das tuas servas, dos teus servos. Toma posse da resposta que tu viesse buscar. Adeus frustração. Levante a voz comigo e diga adeus frustração. Adeus frustração. É dia especial, é dia especial. Ainda tem jeito. Obrigado, Diácono Sérgio. Obrigado, Pastor Múcio.
Eu sei. Lei da Rai, Godossamai, da Habagala.